Nesse segundo domingo do Advento, a voz profética de Isaías e João Batista ressoa num apelo de conversão para a vinda do Senhor. A conversão é uma graça a ser pedida a Deus com força. Nenhum de nós pode ter essa pretensão de achar que já estamos convertidos, né? Tem muita gente que acha que já está convertido. Ou tem religiões que acham que conversão é a gente sair da nossa religião para a religião deles. Isso não é conversão. Conversão, na Bíblia, significa primeiro mudar a direção e a orientação. E depois também mudar a maneira de pensar, a mentalidade. Na vida moral e espiritual, converter meios de passar do mal ao bem, do pecado ao amor de Deus. Portanto, conversão no sentido de redirecionar nossa vida para Deus. Nos convertemos verdadeiramente na medida em que nos abrimos à beleza, à bondade, à ternura de Deus, ao seu amor. Então, deixamos o que é falso, ilusório e passageiro, para o que é verdadeiro, belo e dura para sempre. Então peçamos sempre a Deus essa graça, a graça da conversão. A primeira leitura, o profeta Isaías anuncia para o povo no exílio a libertação. Então o profeta Isaías vai dizer para o povo: olha, o exílio vai acabar. Essa situação de sofrimento vai acabar. Porque o povo estava lá no exílio, muitos, frustrados e desorientados. E outros instalados e acomodados. Já não pensam em regressar à sua terra, nem esperam nada de Deus. Então o profeta vai dizer: olha, o exílio não tem a última palavra, o exílio não vai vencer, essa situação vai acabar. Então será um novo êxodo, uma nova caminhada espiritual, durante a qual eles poderão fazer uma nova experiência do amor e da bondade de Deus, e redescobrir os caminhos da comunhão e da aliança, os caminhos da fidelidade a Deus. Consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Como essas palavras da profecia de Isaías são atuais para nós hoje. Como nós precisamos de sentir realmente que Deus está do nosso lado, sentir o consolo, a bondade, a misericórdia de Deus. E foi isso também que nós cantamos no Salmo de resposta: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Vivemos sim tempos difíceis, dessa crise sanitária, dessa pandemia. Já está chegando a quase 180 mil mortos, quase 7 milhões de infectados, nos deixando assustados, preocupados, angustiados. Muitos já com depressão, com síndrome de pânico, já procurando consultórios de psicólogos e assim por diante. Mas nós não podemos perder a esperança. Isso vai passar. Isso não vai ter a última palavra. Eis o nosso Deus e Ele vem com poder. Se nós estamos entregues à própria sorte pelo poder político, pelos nossos governantes, nós não estamos entregues à própria sorte por Deus. Deus está do nosso lado. Nós vamos vencer.
É lamentável, sim, vendo nossos governantes, não é, se preocupando mais com a economia, com disputas de poder, e ao invés de estarem preocupados com a vida do povo, preocupados com a saúde pública, nossos governantes, não é, principalmente a nível federal, não se tem um plano de enfrentamento da pandemia para melhorar a saúde pública, para salvar vidas. Não, estão brigando por poder, disputas de poder. É uma gripezinha. Isso é muito triste, é muito lamentável. Eu acredito que nós já poderíamos estar aí no mês de janeiro com a vacina, e aí fica também essas controvérsias, essas brigas também de poder, e isso, aquilo, tanta discussão, tanta... Não, a preocupação tem que ser com a saúde do povo, com a nossa saúde, o bem comum. Não importa se a vacina vem da China, do Japão, da Rússia, de Israel, seja lá de onde. O importante é ela ter eficácia, ela ter aprovação cientista, ela ter aprovação da Organização Mundial da Saúde. É isso que é importante. Agora vou ficar com preconceito. Eu não vou tomar a vacina porque ela vem da China. Não importa de onde ela vem. O que é importante é ela ter eficácia. O importante é ela salvar vidas. É isso que nós temos que colocar na cabeça. Então nos deixemos ser realmente consolados pela palavra de Deus. E que Deus conceda a graça do juízo, para não dizer vergonha na cara, a graça do juízo aos nossos governantes, seja na esfera municipal, estadual e federal, para que coloquem o bem comum, a vida do povo em primeiro lugar. Nada de disputas ideológicas, disputas de poder. Não, é a vida em primeiro lugar, é a vida do povo, é isso que nos interessa. Nós não podemos caminhar isolados, o Brasil não pode se isolar do mundo, como nossos governantes querem, como o governo federal quer. O Brasil não. Mas sempre pensando, é claro, na vida, no bem comum do nosso povo. E no Evangelho, temos o anúncio de João Batista, que aponta o caminho para acolher o Cristo libertador. Deus já voltou seu coração para nós. Resta-nos voltar o nosso para Ele. A missão de João Batista é ser o mensageiro que prepara o caminho para o Cristo. Por isso ele denuncia o pecado, anuncia o perdão e dispõe o ser humano a converter-se. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, endireitai suas estradas. O que significa isso? Endireitai suas veredas, suas estradas. Endireitai suas vidas. Reorientem as suas vidas para Deus, para a palavra de Deus, para o projeto de Deus. Então, cabe a nós nos perguntar, né? O que precisa ser endireitado na nossa vida pessoal? O que está torto na nossa vida pessoal que precisa ser endireitado? O que está torto na nossa família que precisa ser endireitado? O que está torto na sociedade, no mundo da política, que nós precisamos endireitar como cristãos, como cidadãos? O que está torto na comunidade, na igreja, que nós também como igreja, somos igreja pelo batismo, precisamos endireitar. Quais são os vales a serem preenchidos? Os vazios, as omissões. Nós cristãos precisamos pedir perdão a Deus sempre das nossas omissões. E aquilo que eu sempre costumo dizer, que é um pecado que nós pouco ou nada confessamos, a omissão. Eu não tenho nada a ver com isso, deixa para lá. Estou vendo coisas erradas, injustiças, violências, maldades, corrupção, abusos. E deixo para lá, não falo nada, vou empurrando para debaixo do tapete, fico calado. Não vou me envolver com isso não, senão isso vai me causar problema, eu vou me comprometer com isso, eu vou sofrer isso, vou sofrer aquilo outro. E a nossa omissão
ela faz perpetuar o mal. A nossa omissão faz perpetuar as injustiças, o pecado, a maldade. Por isso que nós temos que nos libertar da omissão. Temos que ser uma voz profética, que denuncia, que desmascara, que anuncia a verdade da palavra de Deus, que anuncia o amor de Deus. Os profetas fizeram uma experiência de Deus tão profunda que eles realmente não se calavam diante dos abusos dos grandes sobre os pequenos, não se calavam diante das injustiças, não se calavam diante da infidelidade a Deus, a aliança com Deus. Então, em nome de Deus, os profetas diziam: isso não está certo, isso não pode continuar. Essa exploração contra os pobres, contra os pequenos, a infidelidade a Deus não pode continuar. Assim também devemos ser nós. Então não podemos realmente nos omitir, e isso é preparar os caminhos do Senhor, vencer, se libertar da omissão, os montes a serem abaixados, o orgulho, a vaidade, a ambição. Aquilo que eu dizia, quer dizer, o que está torto, o que precisa ser endireitado. É preciso vencer o egoísmo, a ganância, o ódio. Portanto, João Batista nos convida a preparar o caminho do Senhor, assumindo atitudes novas, um estilo de vida simples e sóbrio, desprendido, que na verdade é um convite claro à renúncia aos valores do mundo. É necessário que cada vez mais nos convençamos que nós não somos mundanos, que nós não podemos seguir o espírito do mundo, mas o espírito de Cristo, porque quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Jesus, no Evangelho, antes de sua morte, ele rezou por nós, dizendo: olha, eu rezo por eles que estão no mundo, mas não são do mundo. Nós estamos no mundo e não somos do mundo. Muito pelo contrário, nós não temos que fugir do mundo, mas temos que transformar o mundo segundo a vontade de Deus, segundo o projeto de Deus. Nós temos que brilhar no mundo como uma luz, com um testemunho, disseminando os valores do Evangelho, disseminando os valores do reino. Portanto, nós não somos do mundo. Nós não temos que seguir a lógica, a mentalidade do mundo, mas a lógica, a mentalidade de Deus, a proposta de Deus. Em resumo, João é o mensageiro enviado por Deus para preparar as pessoas para a chegada do Cristo. A mensagem transmitida por João, com a palavra e com a própria atitude de vida, é um apelo veemente à mudança de vida e de mentalidade, a fim de que a proposta do Cristo libertador encontre lugar no coração das pessoas. E assim então, a vida pode ser transformada. João deixa claro que a missão do Cristo é comunicar o Espírito que transforma o ser humano. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de João não é o nosso batismo. O batismo de João é um batismo de purificação, de conversão, de preparação para as pessoas acolherem o Cristo, acolherem a novidade do Cristo, acolherem o seu projeto. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E o que é o batismo do Espírito Santo? Consistia em comunicar às pessoas uma vida nova, transformando-as em novas criaturas. Então, o batismo do Espírito Santo é o batismo da vida nova. A vida nova que Cristo nos oferece com
o seu evangelho, com o seu projeto, com a sua vida. O advento é o tempo favorável para limparmos os caminhos da nossa vida, de forma a que Deus possa nascer em nós e, através de nós, libertar o mundo. São Pedro, na segunda leitura, que é a segunda carta de Pedro, ele diz que nós temos que estar sempre de prontidão, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Quer dizer que nós temos que viver com intensidade a nossa vida. Não podemos desperdiçar o nosso tempo. Não podemos desperdiçar a nossa vida com mesquinhez, na mediocridade. Temos que saber aproveitar bem o tempo que Deus nos concede. E aproveitar bem o tempo que Deus nos concede é viver a nossa vida seguindo o caminho de Jesus, na doação da vida por amor. Por isso que São Pedro vai dizer que nós devemos aguardar a vinda do Senhor com uma vida santa, uma vida imaculada, uma vida pura. O que é uma vida santa, uma vida pura, uma vida imaculada? Não é simplesmente a gente não ter pecado, mas é uma vida vivida segundo a vontade de Deus. Uma vida na conversão, uma vida vivida segundo os valores do Evangelho. É colocar nossas esperanças nos bens eternos, não nas coisas materiais, nas coisas passageiras. Não levar a nossa vida na ilusão, mas levar a nossa vida naqueles valores que duram, que permanecem. Então, viver uma vida santa, não é? É viver uma vida na comunhão com Deus, na comunhão entre nós. E não basta a gente dizer, eu não tenho nenhum pecado, eu não faço mal. Não basta isso, é preciso lutar contra o mal. É preciso fazer com que o bem destrua o mal. Então é isso que é viver uma vida santa, uma vida imaculada, uma vida pura. É uma vida vivida segundo os valores do Evangelho. Nós somos cidadãos do céu. O Advento vem nos lembrar isso. Nós somos cidadãos do céu. Nós não somos aqui da terra. Aqui nós vivemos preparando nossa morada no céu. Por isso que nada de nos apegarmos às coisas materiais, de fazermos das coisas materiais, das coisas do mundo, uma idolatria o nosso Deus. Então, nós somos cidadãos do céu. Portanto, nós devemos colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por isso nós devemos nos converter cada vez mais aos valores de Deus, à sua palavra, aos seus ensinamentos. Que o Senhor então nos conceda sabedoria para realmente valorizarmos, colocar realmente nossa esperança, nossa confiança nas coisas de Deus, naqueles bens que não passam.